Então, gente, tudo massa? Meu nome é Diogo e eu vou dar continuidade ao trabalho que Mari começou na segunda, trazendo rapidinho algumas discussões que estão presentes na segunda e na terceira aula de Foucault, que estão reunidas no livro O Nascimento da Biopolítica. Esses capítulos, ou aulas, se vocês preferirem chamar de aulas, eles são quase como uma coisa só, já que é neles que Foucault vai tratar do que ele vai considerar como as características fundamentais da arte liberal de governar. Essas características, para Foucault, elas vão ser três. A primeira é a questão da verdade econômica e da veridição do mercado. A segunda é a limitação da governamentalidade pelo cálculo da utilidade. E a terceira é a questão dos equilíbrios internacionais. Apesar de algumas coisas que eu vou falar elas parecerem cronologicamente distantes da gente, grande parte dos conceitos eles vão ser super úteis quando a gente estiver mais lá na frente estudando sobre como o neoliberalismo ele funda um tipo específico de racionalidade, um tipo específico de sujeito. Mas vamos lá, eu não quero dar spoiler, vamos retroceder um pouquinho no tempo. Foucault vai iniciar a segunda aula falando sobre as hipóteses que ele propôs na primeira aula, sobre essa nova arte de governar, que ele diz que começou a ser pensada na metade do século XVIII. Apesar dessa nova arte suceder o que Foucault chama de razão de Estado, esse padrão antigo de governo ele não vai ser totalmente abolido. Né? A nova arte de governar vai ser somente o seu desenvolvimento completo. Essa nova arte vai colocar o que Foucault chama de frugalidade como centro de reflexão do governo, tomando lugar das discussões sobre a constituição dos estados, sobre se o estado tinha que obedecer uma ideia de monarquia, de aristocracia, enfim. O princípio regulador desse governo mínimo, ele se forma a partir da conexão da razão de Estado a um certo regime de verdade, que teve sua formulação teórica dentro da economia política. Ou seja, para Foucault, o surgimento da economia política e do governo mínimo são coisas que estão interligadas. Essa conexão ela não significa que a economia propôs um modelo de governo ou que os governantes começaram a ouvir os economistas. O que Foucault vai apontar é que teria algo no regime de governo que vai se tornar, no século XVIII, um mecanismo de formação de verdade. Ao invés de empurrar nesse espaço de formação da verdade uma governamentalidade, o governo deveria deixar ele agir com pouquíssimas intervenções para que ele pudesse formular sua verdade e essa verdade pudesse ser usada como norma na prática governamental. E que lugar é esse de verdade que eu estou falando, de produção de verdade? Né? Esse lugar é o mercado para Foucault. Foucault vai dizer que o mercado, no século XVI e XVII, era um lugar de justiça, já que ele possuía uma regulamentação própria que determinava, por exemplo, o tipo de fabricação dos objetos que vão ser levados para ser vendidos no mercado, a origem dos produtos, o preço que seria cobrado, enfim. No mercado havia uma preocupação de que fosse assegurada a ausência de fraude, a proteção do comprador. Era um espaço em que era considerado que o comerciante, ele talvez até corresse algum risco, mas que com certeza o consumidor corria um grande risco, um risco maior. Essa compreensão fazia com que o mercado fosse considerado um lugar de justiça, né? O que Foucault vai chamar de um lugar de jurisdição. Acontece que na metade do século XVIII o mercado ele já não era mais esse espaço. Ele ia passar a ser considerado um espaço que obedecia a mecanismos naturais que possibilitavam a formação de certo preço. Esse preço ele vai ser chamado por alguns de preço natural, como para Adam Smith. Né? Já os fisiocratas eles vão chamar esse preço de bom preço. E esse preço ele vai ser um valor que vai exprimir a relação adequada entre custo da produção e extensão da demanda. A gente percebe aí que houve nessa passagem de alguns séculos só uma grande mudança na forma de enxergar o mercado. Essa alteração ela vai permitir que a teoria econômica trabalhe em algo fundamental para a gente compreender o liberalismo, que é a defesa de que o mercado é revelador de algo que é como se fosse uma verdade. Os preços, na medida em que eles têm que obedecer a esses fenômenos naturais do mercado, eles vão constituir um padrão de verdade. E é com base nisso que a gente conseguiria distinguir as práticas governamentais corretas, que funcionam com base nessas leis consideradas verdadeiras, e as práticas governamentais erradas, que não respeitam essas leis. Percebam como a economia política ela assume um papel de enorme importância, já que ela vai indicar onde o governo deve buscar o princípio que necessariamente tem que guiar a prática governamental. Esse regime de veridição ele não é uma lei da verdade, ele é um conjunto de regras que permite ao mercado estabelecer quais enunciados podem ser caracterizados como verdadeiros e quais têm que ser caracterizados como falsos. Essa foi só a primeira característica da arte liberal de governar. Vamos para a segunda agora, que é a ilimitação da governamentalidade. Era essa ilimitação que caracterizava o poder de polícia, né, que vai se chamar a partir do final do século XVIII de estado de polícia. Esse estado de polícia, para Foucault, seria como um governo que se confunde com a administração, um governo que é inteiramente administrativo e uma administração que tem o peso integral de uma governamentalidade. Nos séculos anteriores ao século XVIII, essa governamentalidade integral era freada pelas instituições judiciárias, pelos magistrados, pelos discursos jurídicos que discutiam o problema de saber que direito teria o soberano de exercer o seu poder.
No entanto, com essa nova razão governamental lá no século XVIII, nessa razão do Estado mínimo, a limitação agora não era mais externa ao Estado, ela devia ser interna ao Estado. Mas ela ainda tinha que manter alguma afinidade com o direito, né? Já que apesar de tudo ainda devia ser uma limitação jurídica. E aí como é que isso vai ser elaborado? Bom, a gente vai ver que tem duas vias que vão se apresentar lá no final do século XVIII. Uma delas é a que Foucault chama de via revolucionária, que é a via da Revolução Francesa, que vai dizer que quais são os direitos naturais ou originários que pertencem a todos os indivíduos e estabelecer quais direitos foram e quais não foram cedidos. A outra via, que não parte do direito, mas da própria prática governamental, analisa essa prática a partir dos limites de fato que podem ser impostos a essa governamentalidade. Esses limites podem vir da história, da tradição, serem estabelecidos em função dos recursos naturais do país, seus objetos, sua população, enfim. A partir disso, o governo poderia deduzir o que seria útil ou inútil o governo fazer. Essa questão é chamada a questão do radicalismo inglês, e ela pode ser deduzida como um problema de utilidade. Cada uma dessas vias ela vai indicar uma concepção diferente de lei. Na revolucionária, a lei vai ser concebida como uma expressão de uma vontade coletiva que vai dizer a parte de direito que os indivíduos aceitam ceder e qual parte eles querem reservar para si. Já na via radical inglesa, a lei vai ser vista como efeito de uma transação que vai colocar de um lado a esfera de intervenção do poder público e de outro lado a esfera de independência dos indivíduos. São visões que podem até parecer semelhantes, mas para Foucault tem uma diferença essencial, que é uma é reivindicada como uma questão jurídica, que é a revolucionária, e a outra é a afirmação da independência dos governados, que é justamente a via do radicalismo inglês. Esse sistema, apesar de serem diferentes, eles vão se manter conectados e vão caracterizar muito da ambiguidade do liberalismo europeu nos séculos XIX e XX. Uma delas, no entanto, vai se manter mais forte, que é a do radicalismo inglês. Isso vai fazer com que o problema da utilidade se torne o grande critério de elaboração dos limites do poder público. A partir do início do século XIX, para Foucault, a gente vai entrar numa era em que o problema da utilidade abrange cada vez mais todos os problemas do direito. Agora a gente já tratou de duas das características fundamentais dessa arte liberal de governar, né? Que foram o problema da verdade econômica e da veridição do mercado e o problema da limitação da governamentalidade pelo cálculo da utilidade. É nesse ponto que Foucault acaba a segunda aula. Na terceira aula, ele vai abordar o terceiro aspecto da arte liberal de governar, que é o aspecto dos equilíbrios internacionais. Na maneira como o mercantilismo, antes do liberalismo, organizava o cálculo político das forças lá na Europa, se queria evitar uma configuração imperial, ou seja, estados tentando dominar outros estados. Deveria ser buscado uma espécie de equilíbrio na Europa. Para o mercantilismo, a concorrência entre os estados supõe que tudo aquilo que um estado enriquece é tomado da riqueza de outro estado. Ou seja, um estado só consegue enriquecer se for à custa da pobreza de outro estado. Esse jogo econômico é como se fosse um jogo de soma zero. E aí, para evitar que nesse jogo só haja um ganhador, seria necessário estabelecer algum equilíbrio, algo que, quando a diferença entre os jogadores comece a parecer grande demais, algo que pare o jogo. No caso, esse algo que para o jogo, que controla o jogo para o mercantilismo, é a diplomacia. A diplomacia vai fornecer esse equilíbrio entre os países europeus. Só que aí, o que é que vai acontecer no século XVIII? Nessa nova razão de Estado, as coisas vão ser bem diferentes. Vocês lembram que eu estava falando agora daquelas noções de preço natural, bom preço, né? Enfim, pronto, para os fisiocratas e também para Adam Smith, o que vai fornecer esse preço natural é estabelecido pela liberdade de mercado. Esse preço seria um valor bom para o vendedor e bom para o comprador. Para esse pessoal, o jogo da concorrência natural em estado livre leva a essa espécie de enriquecimento mútuo, né? Já que vai haver o máximo de lucro para o vendedor e o mínimo de despesa para o comprador. Essa ideia está no núcleo do jogo econômico, segundo a leitura liberal. O enriquecimento de um país ou de um indivíduo só se estabelece a longo prazo se for um enriquecimento mútuo. Isso é bem diferente daquela lógica mercantilista, né? Que dizia que um Estado tem que enriquecer enquanto o outro tem que empobrecer. E aí, segundo essa leitura liberal, a gente pode extrapolar essa visão. Ou a Europa inteira vai ser rica, crescendo como um bloco, ou ela inteira vai ser pobre. Só que para que esse jogo realmente deixe de ser um jogo de soma zero, é necessário que hajam ingressos permanentes e contínuos nesse jogo. É necessário que se organize em torno da Europa um mercado cada vez maior. Esse enriquecimento da Europa vai acontecer a partir da mundialização do mercado. No entanto, essa abertura do jogo econômico para o mundo, ela implica uma diferença de status entre a Europa e o resto do mundo. De um lado, os europeus são os jogadores, e o resto do mundo é o que está em jogo. É um jogo que só acontece na Europa. E é aí que a gente vai ter essa outra característica da arte liberal de governar. A gente vai ver o início de um novo tipo de cálculo planetário da prática governamental europeia. Então agora a gente tem as três características fundamentais do liberalismo para Foucault, que é a veridição do mercado, a limitação pelo cálculo da utilidade governamental e a posição da Europa como essa região de desenvolvimento econômico ilimitado em relação ao mercado mundial. Nesse ponto, Foucault vai dar uma provocada nos alunos.
Ele pergunta se não seria mais adequado a gente chamar esse movimento de naturalismo e não de liberalismo, já que o que essas reflexões pretendem é uma espécie de naturalismo governamental. Isso ficaria claro quando a gente olha a reflexão dos fisiocratas, por exemplo, quando eles falam que existem mecanismos espontâneos na economia e que ao governo restaria respeitar esses mecanismos. Depois dessa provocação, o próprio Foucault vai responder dizendo que acredita que a gente pode sim empregar a palavra liberalismo, já que a liberdade é um elemento que está no núcleo dos problemas que são postos a essa prática, a essa nova razão governamental. Ele diz que tem que ficar claro que quando a gente fala em liberalismo, a gente não está falando que houve a passagem de um governo autoritário no século XVII e início do XVIII para um tolerante, um mais flexível. Para Foucault, isso não faz qualquer sentido histórico. Essa nova arte governamental, que é o liberalismo, vai se apresentar como uma gestora da liberdade, mas não em um sentido que ordena, seja livre, e sim no sentido que diz, eu vou produzir o necessário para tornar você livre. E isso estabelece uma relação de certa forma problemática, já que de um lado, essa arte governamental produz a liberdade, mas isso implica no estabelecimento de limitações, de coações, de obrigações, de ameaças. Os exemplos disso são inúmeros. Por exemplo, para proteger a liberdade de comércio no século XIX, os Estados Unidos vão estabelecer tarifas aduaneiras protetoras. Para que haja liberdade no mercado interno, por exemplo, não pode haver monopólio, sendo necessária uma legislação antimonopólio. O que Foucault quer dizer para a gente com isso é que a liberdade de comportamento no regime liberal ela até existe, mas somente se ela for produzida e organizada por esse mesmo regime. Essa liberdade ela é produzida levando em consideração alguns custos que são representados pelo que Foucault chama de segurança. Essa arte liberal vai governar sempre no sentido de que, por exemplo, o interesse individual seja protegido em face do interesse coletivo e o interesse coletivo também seja protegido em face do interesse individual. Vamos pegar uma empresa. A liberdade de uma empresa ela não pode significar um risco para os trabalhadores e a liberdade dos trabalhadores também não pode significar um risco para a empresa. Esse cuidado que você tem que ter para que os trabalhadores e a empresa não coloquem um ou outro sob risco corresponde às estratégias de segurança. Essas estratégias servem para evitar esses perigos e que são justamente o oposto do liberalismo. E isso traz algumas consequências. A primeira delas é que Foucault vai dizer que viver no liberalismo significa viver perigosamente, já que o indivíduo vai ser colocado nessa posição de ser portador do perigo. E realmente, toda uma cultura do perigo aparece no século XIX. A literatura policial, o interesse jornalístico pelo crime, é como se o perigo fosse o traço psicológico do liberalismo. Outra consequência é justamente a extensão dos mecanismos de controle como correspondente dessas estratégias de segurança. Não é por acaso que Bentham vai trazer a ideia do panóptico justamente nesse período. A terceira consequência que Foucault descreve é o aparecimento de mecanismos que ampliam as liberdades por meio de uma ampliação dos controles da intervenção. A gente percebe isso de maneira bem clara quando a gente olha para os Estados Unidos nos anos 30, no início do século XX. A política do welfare state, por exemplo, era uma maneira de garantir numa situação de desemprego mais liberdade. Liberdade de trabalho, liberdade de consumo, liberdade política. O preço disso era uma série de intervenções econômicas que aconteciam diretamente no mercado. Ou seja, o que acontece? Você tenta, inclusive para evitar um ataque que poderia ser causado pelo socialismo, pelo fascismo, pelo nazismo, você tenta instalar mecanismos de intervenção econômica. E aí a gente tem um dilema óbvio, né? Esses mecanismos, eles não introduziriam intervenções que seriam tão comprometedoras para a liberdade quanto essas formas políticas que se quer evitar. Todas essas intervenções vão levar ao que a gente pode chamar de crise do liberalismo. E é essa crise que se manifesta em algumas reavaliações desse projeto liberal, que vão ser formuladas na Alemanha e nos Estados Unidos. E é sobre essas reavaliações que Bianca vai falar na próxima segunda-feira. Então, gente, é isso. A gente se vê Obrigado pelo tempo de vocês e a gente se vê na semana que vem.